E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas, bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre historiografia. O que é isso? Bom, as narrativas, os fatos foram narrados por pessoas que viveram de acordo com o seu tempo. Então, ao longo da história, os historiadores foram elaborando as suas narrativas, as suas pesquisas, de acordo com o tempo vivido. Por exemplo, se a gente for pegar o período do século XIX, né? Vamos pegar, por exemplo, a Segunda Revolução Industrial. Então, o historiador daquele período estava envolvido num cenário onde havia tecnologia, um processo de industrialização, um ethos, né, do progresso, do desenvolvimento. Então, esse era o tempo que ele vivia, o período muito marcado por estas características. Se a gente for pegar o século XX, XXI, né, tem a globalização, a gente tem o contato com a tecnologia virtual agora no século XXI. Então, os historiadores estão, hoje, envolvidos neste cenário. Né? Então, cada época tem como característica a sua identidade, as suas próprias situações da época, e os historiadores, então, escreveram a história de acordo com a sua época. Então, historiografia tem muito a ver com isso. A forma com que os historiadores narraram os fatos. Então, a gente pode pegar lá na origem o Heródoto, que é considerado o pai da história, né, que viveu na Grécia Antiga. O Heródoto ele foi considerado o primeiro historiador porque, na época em que ele vivia, as narrativas eram muito sobre a mitologia. Então, os mitos, os deuses, explicavam muito o dia a dia, o cotidiano das pessoas. Mas Heródoto mudou um pouco a forma de narrar os fatos, se assemelhando muito com aquilo que a gente conhece hoje como ciência. Então, por isso que ele foi considerado o primeiro historiador. Lembrando que o Heródoto ele fez várias viagens pela Grécia e em outros lugares, como, por exemplo, no Egito também. Então, o Heródoto começou a narrar situações do dia a dia, concretas, procurando analisar as causas, os efeitos, as consequências, o que mudava na sociedade, na cultura. Então, isso tem como característica, né, aquilo que a gente conhece como ciência. Então, por isso que Heródoto mudou um pouco as narrativas, ele abandonou, de certa forma, aquela visão mítica, né, aquela visão mitológica, conseguindo narrar os fatos de uma forma muito mais racional. Né? Então, isso é bem importante, certo? Bom, nós vamos falar de uma outra corrente historiográfica agora, e num outro vídeo falaremos sobre outras duas correntes historiográficas, certo? Hoje, então, falarei sobre a corrente historiográfica conhecida como corrente positivista. O que seria o positivismo, né? Eu já fiz um vídeo explicando sobre o conceito de positivismo, o que significa essa corrente de pensamento. Então, eu vou deixar um card aqui sobre isso. Se vocês quiserem acessar, então, podem acessar e entender melhor especificamente sobre o positivismo. Mas o positivismo, de uma forma básica, ele foi uma corrente de pensamento criado no século XIX por um cara chamado Auguste Comte, um francês. E dizia que a sociedade deveria estar regida pela ciência. Né? A sociedade estava passando por etapas de evolução e a etapa mais avançada seria a etapa científica, ou seja, a etapa positiva. E os historiadores, então, influenciados por essa corrente de pensamento, eles narravam, escolhiam personagens, somente a história dos vencedores, comentavam e narravam e pesquisavam sobre reis, imperadores, governantes, pessoas da elite da sociedade.
e também utilizavam somente fontes de pesquisa histórica, fontes consideradas oficiais. O que significa isso? Fonte de pesquisa, então, são esses objetos, né, ou, por exemplo, um documento de um governante para o outro. Um governante faz uma carta, por exemplo, envia uma carta escrita, né, pelo próprio punho para outro governante. Isso se torna um documento oficial, porque tem, por exemplo, o logo do governo, tem, né, o registro, o carimbo do presidente, por exemplo, se for de um presidente para o outro. Então, isso se torna, então, um documento oficial. E os historiadores positivistas, eles, então, não pegavam outro tipo de fonte, porque diziam que não era uma fonte segura para a pesquisa. Mas isso é um problema, porque se a gente for pegar esta visão positivista, os historiadores eles vão ter uma parcialidade, vamos dizer assim. Eles vão escolher um determinado grupo social para escrever, para pesquisar, como eu falei, os grupos de elite da sociedade, os grupos mais ricos, os governantes, os grandes heróis, né? Então, e onde fica a parte das pessoas mais pobres, as pessoas que ficam à margem da sociedade? Ficam fora da história? Né? Não pode. Então, os historiadores positivistas tinham este problema, vamos dizer assim, de pegar somente uma linha de pensamento específica e falar sobre este conjunto, né, de pessoas, e isso, então, a história fica... o restante da história fica desconhecido, né, dos demais, certo? E a questão relacionada às fontes, como eu falei, de pegar somente fontes oficiais, também é um problema. Porque, por exemplo, se a gente não tivesse contato com o Diário de Anne Frank, por exemplo, que é um diário escrito por uma jovem que viveu os horrores do Holocausto. Então, ela não era uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, ela não era uma pessoa da elite da sociedade, por exemplo. Então, se os historiadores positivistas tivessem em mãos este documento, eles descartariam, né? Então, isso geraria um grande problema, porque a sociedade não ia conhecer essa parte da história, que foi extremamente importante. Então, os historiadores positivistas têm esse problema, vamos dizer assim. Aí vai surgir outros grupos de pensadores, historiadores, que não são mais positivistas e que vão começar a ampliar o foco de pesquisa, ampliar as fontes também, buscar novas fontes de pesquisa, e a partir disso, então, vão surgir novas pesquisas, novos elementos da história, novos personagens da história serão conhecidos, e isso, então, vai ser importante para o conhecimento da sociedade como um todo. Mas isso, então, vai ficar para um próximo vídeo, que nós vamos falar sobre outras duas correntes historiográficas, que é a corrente marxista e a corrente da chamada Escola dos Análises. Certo? Então, muito obrigado por estar aqui. Até o próximo vídeo. Até mais, então. Tchau, tchau.